Olá a todos, eu sou Jaciele Pinto dos Santos, autora da pesquisa que tem por título Leitores Jovens e Leitura Literária, Relações e Interfaces no Contexto Escolar, cujo orientador é o professor e mestre Sóstenes Renan de Jesus Carvalho Santos. Como introdução e problemática, a pesquisa traz que o letramento literário tem sido alvo de muitas pesquisas nos últimos anos. Contudo, no contexto escolar, a estratégia de promover a leitura literária nem sempre acontece, sobretudo quando se enfatizam apenas algumas práticas, tais como estudo de biografia de autores e autoras e de contextos históricos sociais, leitura de resumo de obras, atividades no livro didático, entre outras. Então, a pesquisa, ela vai discorrer em torno do ensino de literatura no contexto escolar e quais os efeitos que o letramento literário eles produzem nos jovens leitores, ou seja, nos estudantes. Como hipóteses, pode-se supor que a ausência da leitura literária influencia negativamente o processo de apropriação de sentidos e reflexões que a literatura promove, e o real objetivo do ensino da literatura é prejudicado, já que os estudantes não têm contato direto e fecundo com os textos. Justificativa. Esta pesquisa justifica-se pelo interesse em conhecer e refletir sobre a relação que os educandos mantêm com a leitura literária e como isso pode influenciar na sua percepção da literatura. O objetivo geral da pesquisa é investigar como os estudantes percebem a literatura e como se relacionam com ela. E os objetivos específicos são refletir sobre o papel da literatura na formação de leitores a partir do contexto escolar, identificar as percepções dos estudantes sobre a literatura, analisar a participação e o envolvimento dos estudantes numa proposta de atividade que focaliza o letramento literário. Como referencial teórico, a pesquisa traz um ponto, os demais ainda estão sendo elaborados, que é o papel da literatura na formação de leitores. Conforme Souza et al., 2018, a literatura, especificamente no campo da leitura, tem o atributo de civilizar o homem, pois em sua natureza existe a competência de desenvolvê-lo como cidadão ético em sociedade. Nessa citação, os autores eles vão trazer aqui o papel e a função que a literatura tem e o que ela promove é, na vida do leitor. Como fala aqui, na própria a literatura ela tem em sua natureza essa competência, né, de desenvolver e de influenciar o cidadão, ou seja, o leitor. E assim, quando fala que no campo da leitura, nós percebemos aqui, nós entendemos que a partir da leitura da literatura é que o leitor ele pode ser influenciado em relação à a sua sociedade, a sua vida em sociedade. Nessa segunda citação, de São Félix e Silva, 2017, fala que o leitor, também como um sujeito mais amplo, deve ser formado com atenção à sua autonomia e condições apropriadas de analisar e julgar discursos, ideologias, posicionamentos e etc., de modo a ver o mundo da forma mais inteligível possível. Tal leitor é aquele capaz de construir sentidos acerca do que leu, a partir do domínio de certas competências específicas e conhecimentos determinados que lhe possibilitariam ler e interpretar no âmago de um dado contexto cultural. Ou seja, os autores aqui, eles vão reforçar esse papel da literatura. E em como, a partir da leitura da literatura, o leitor ele se torna capaz de construir sentidos, né, do que leu. E assim ele, ele pode interpretar o contexto em que ele vive, o seu contexto cultural. Como metodologia, a pesquisa ela é um estudo descritivo, exploratório e transversal numa abordagem qualitativa. O período e o local da pesquisa acontecerão nos meses de janeiro e fevereiro em uma escola pública de ensino médio da cidade de Tianguá e a amostra serão 15 alunos de primeiro ano.
E os critérios de inclusão e exclusão serão incluídos na amostra alunos matriculados regularmente no primeiro ano do ensino médio e serão excluídos da amostra aqueles que porventura não assinarem o termo de consentimento livre esclarecido, o TCLE, e os alunos que porventura faltarem no dia da coleta de dados. Instrumento de coleta e geração de dados serão feitos por meio de observações participantes e questionários sistemáticos e semi-estruturados. A atividade proposta será uma sequência didática em uma sala de aula do ensino médio, desenvolvida por meio da leitura dos contos Ei Ardoca, de Conceição Evaristo, e O Caso da Vara, de Machado de Assis, com o intuito de promover e analisar as contribuições das práticas do letramento literário no contexto escolar. A escolha dos contos Ei Ardoca, de Conceição Evaristo, e O Caso da Vara, de Machado de Assis, são contos que foram escolhidos em virtude de ambos abordarem, respectivamente, a escravidão no Brasil, e o racismo, que são temáticas sociais atuais e relevantes. Assim, a apropriação desses textos poderá estimular reflexões e a construção de sentidos a respeito de tais problemáticas, proporcionando, desse modo, o letramento literário. Aqui são as referências. E desde já agradecemos pela atenção.